Bom dia, seguidores da Unimed Nordeste, tudo bem? Às vésperas do Dia das Mães, nós voltamos a conversar com mais uma mulher, dessa vez não na forma de live, porque tivemos um problema técnico, então estamos gravando o vídeo para postar em seguida. Eu estou aqui com a Karen Pissetti, ela que é mãe do Bernardo, de 2 anos. Eu sou o jornalista André, aqui da Unimed Nordeste, e eu vou conversar com ela um pouco sobre alimentação infantil. Karen, tudo bem? Tudo bom, André? Tudo bem. Hoje em dia todo mundo tem sempre agenda cheia e fica complicado muitas vezes ter tempo para fazer as refeições, prepará-las e também para sentar-se à mesa, né? Reunir a família virou um hábito quase de luxo, né? Por outro lado, já existe todo um movimento contrário a isso, do slow food, das comidas mais caseiras, artesanais, enfim. Nessa gangorra que se estabelece hoje em dia, como fazer uma alimentação saudável tanto para nós adultos quanto para as crianças? Então, bom dia, obrigada pelo convite, André. Na verdade, parte do princípio sempre que a alimentação tem que ser saudável sempre, tanto para pais como para os filhos. A criança, no início, quando você com a introdução dos alimentos, dá trabalho diferenciado. Se inicia com as frutas, depois a gente vai gradativamente inserindo a alimentação. Então, a partir do 11º, a partir de 1 ano mais ou menos, a criança já está incluída na nossa rotina. Só que aí vem o problema, porque essa rotina não tem que começar ali a ser saudável. Tem que ser antes da gestação, desde sempre. Se fazer uma alimentação saudável, para quê? Quando a criança começar a comer junto conosco na mesa, não precisa fazer a comidinha dela separada da nossa. Então, a ideia nossa sempre é focar muito na reeducação alimentar, né? Começar a comer de novo. É uma criança começando a comer. Só que a criança não conhece sabores. Aí é a nossa grande chance de já iniciarmos com alimentos mais saudáveis, orgânicos, os integrais. Então, para ela fica muito mais prático. Para os adultos já é mais difícil, porque eles já conhecem os sabores, já sabem os sabores das coisas que são erradas, né? Então tem que trocar, sofrem um pouco mais. Inclusive o sal, por exemplo, né? Principalmente. Então, tanto que nós trabalhamos sempre que as crianças não conhecem. O paladar delas do início é levemente adocicado, que é do leite materno. Então, o que acontece? Ali nós temos que ter muito cuidado, porque o sal, ele salga a comida, ele não tempera a comida. Então, a gente começa desde pequeno a temperar mais a comida. É o desembrulhar menos, né, descascar mais. Fazer temperos saudáveis, temperos prontos, plantar em casa. Eu moro em apartamento, em garrafa PET, tu consegue plantar e colher temperinhos tranquilos, né? Então começa ali. Quanto mais sal eu uso, mais eu queimo minha papila gustativa, mais sal vou precisar. E vale para o açúcar também? Também para o açúcar, principalmente, né? Aquela história que as crianças vão na festinha de 1 ano e falam: coitadinho, olha aquela criança, dá um docinho para ele, olha a carinha dele. A criança não conhece, a criança é curiosa, ela vai olhar de qualquer maneira. Se é um chuchu, é um docinho, ela vai olhar igual, né? Lógico que o docinho tem que chamar de ser mais colorido, ser mais atrativo, mas nós temos que trabalhar com isso desde pequeno. Depois se tornam os adultos que baixam no hospital e falam: nossa, que comida sem sabor. Não é sem sabor, tá certa a quantidade de sal. Nós que estamos já com a papila queimada e precisamos de mais sal também. E a questão então de que as pessoas falam, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias dá para levar no fast food, dá para ter o dia da tranqueira, enfim. Esse dia, ele, embora seja espaçado, mas ao mesmo tempo a gente está apresentando as comidas para as crianças e elas vão acabar comparando os sabores, né? Isso é saudável ou não ter esse dia da tranqueira, o dia do fast food? O que eu vejo muito que as escolas até pecam, que é um dia exclusivo para dia da besteira, né? Sexta-feira. Praticamente sexta-feira. Então, já aquele alvoroço de levar dinheiro para ir no bar, daí no bar tem um... Então, o que eu acho que nós não vamos colocar nossos filhos numa bolha, né? Até porque tá muito fácil, o acesso está muito fácil dessas besteiras. O que nós temos que fazer é trabalhar com eles a educação. Então, ok, tá disponível, cuidar com a quantidade. Não virar uma festa o dia da besteira. Não transformar esse dia de alegria. Não pode ser assim. O que eu digo sempre, às vezes vai acontecer, vai, mas que vire exceção, nunca regra. Que não seja uma rotina dessa criança, toda quinta-feira vai comer um lanche.
né? Um fast food, alguma coisinha assim. Não faça isso. Não crie... Ou aquele armário da casa, né? Filha, a mamãe vai trabalhar, mas aquele armário bem baixinho, tá cheio de coisinha boa. Não compensa, não dá para fazer isso. Tá, você fala então, filho, a mãe vai trabalhar. Para as mães que trabalham fora, enfim, e que querem ter uma alimentação mais saudável, principalmente no almoço, que é uma refeição que acaba sendo mais corrida, né? Porque o jantar, muitas vezes, as pessoas têm mais tempo e acabam também se alimentando muito, então, porque tem mais tempo, né? Mas, enfim, mais em relação ao almoço. Que dicas você poderia trazer para as mães que precisam preparar essa refeição? Como elas podem deixar pré-prontas? O que pode ser congelar? Tem temperos, caldo concentrado que dá para fazer e congelar? Que dicas você traria para a gente, para a mãe que vai dizer, não, mas eu não tenho tempo para ser tão saudável assim? Vou falar a Karen mãe, né? Então a Karen Nutricinha, a mãe é chata, mas não é. Por quê? Então, partindo do princípio que eu iniciei com meu filho uma alimentação saudável, ele sempre soube se alimentar bem, fica mais prático. Então o que a gente pode fazer? Escolhe um dia da semana, por exemplo, para fazer molhos, né? Molho de carne, molho de frango, para deixar congelado para a semana. Ah, mas carne para o mês inteiro é muita quantidade, não dá tempo. Faça para uma semana. Então tenha molhos congelados em proporções certas. Então um dia vai fazer uma massa, tem molho pronto. Quer fazer uma polentinha com molho, tá molho pronto. Um risoto. A mesma coisa com os caldos. Cuidar com os temperos prontos. Caldo de galinha, meu arroz, meu feijão, sazon, que é muita gordura e muito sal. Então faça uma base de um caldo com cenoura, com batata, com cenoura com cebola, com alho poró ou com salsão. Faça uma base de um caldo, bota um pedaço de carne dentro, também tenha congelado para sopas, né? Que é para fazer o risoto, para intercalar junto, né? Um pouco do caldo prontinho. Então nós podemos sim, né? As saladas, que às vezes a gente olha assim, não tem tempo de fazer salada. Lava já ela antes, higieniza bem ela, seca as folhas, guarda as folhas secas já, né? Já higieniza antes de colocar na geladeira. Fica mais prático também. Então, é igual a história do arroz integral, que me falam, eu não faço porque demora meia hora para cozinhar. Daí eu pergunto, mas que hora você vai fazer para o almoço? 15 para o meio-dia. Impossível. Então o que a gente pode fazer? De manhã coloca esse arroz integral de molho na água, né? Quando você vai cozinhar o arroz perto do almoço, ele vai cozinhar mais rápido, porque já soltou um pouquinho mais do amido naquela água. Isso faz com feijão? Então. É isso aí, já cozinha mais rápido. Então a gente tem que começar aos pouquinhos e criar o hábito. Não é assim, meu filho não come salada, mas todos os dias eu faço. Tu come? Não, eu não como. Nós somos o que os nossos filhos vão comer. Então, o que eu como, eu vou ser o exemplo para o meu filho. Não adianta eu fazer, colocar na mesa e não comer. Por isso que eu bato na tecla. Comece uma reeducação alimentar antes de pensar em ter filho. Né? Comece a cuidar que vire uma rotina, que não seja colher de esse pão integral, meu Deus do céu. Não, é um pão integral. Se o teu filho vai te comer uma coisa fazendo careta, ele não vai querer comer, porque é ruim. Né? Tem que ter bem do exemplo sempre. E você fala então da polenta, do arroz, que são carboidratos. Hoje em dia tem toda uma onda do low carb, que chamam, né? Que são os carboidratos, uma redução de carboidrato na dieta. Isso é de fato indicado, é mais uma moda e também pode-se dar para as crianças uma quantidade menor de carboidratos ou elas precisam de mais por gastarem energia, enfim. Qual é a relação que nós devemos ter com os carboidratos? Na nossa região já é um amor meio grande, né? Já é um amor que está impregnado em nós. O que nós erramos sempre é a quantidade. Eu sempre falo que o alimento é o melhor remédio e o pior veneno. O que muda é a quantidade. Então, qual é a questão dos carboidratos? Né? O carboidrato é uma fonte de energia. O que puder ser integral sempre vai ser melhor. Os integrais demoram mais a digestão, ele sacia por mais tempo. Né? Só que, o que acontece? Se eu comer muito arroz, muita massa, muita batata, ou arroz com massa, massa com batata, vai no almoço, né, de colônia, que é maionese, é risoto, sopa de anholinha, é macarrão, todos ali expostos. O excesso desse carboidrato vira gordura e açúcar. Então, aumenta o peso, colesterol, diabetes, triglicerídeos. Então, eu acho que eu trabalho mais numa linha normal. É pegar nossa rotina e adequar com as quantidades.
Então, sim, tem linhas de nutrição que cortam a questão do carboidrato, né, a questão do glúten, então varia muito. Onde eu trabalho mais e eu aplico na minha casa, com os meus familiares, é isso, né? Cuidar com a quantidade. Porque nós, como bons italianos, não podemos dizer que uma polenta não é boa, né? Ou cortar a massa. Então, nós temos que ter também esse cuidado. Acho que é questão de quantidade, né? E variar. Para fazer o almoço é muito mais prático um carboidrato por dia. Né? Mais prático, é mais rápido também. Porque tem que fazer 3, 4. E barato. Então, é questão de criar o hábito. E criar o hábito não é fácil, é bem difícil, porque no início dá uma resistência muito grande. A pessoa que come muito começa a comer menos, o estômago ronca, dá mau humor. Então, é questão de aos pouquinhos adequando até chegar a um hábito tranquilo. Né? Mas então no prato, por exemplo, se eu vou almoçar, quantas colheres de sopa de arroz eu deveria colocar? Um adulto e uma criança? Quantos? Varia bastante, tá? Varia, por exemplo, da idade do adulto, a atividade física que ele faz, o peso que ele tá, como ele tá nessa avaliação. Então, em média, umas 4 colheres de sopa de arroz, né? Criança, 2, 3, varia bastante também. Então, o que nós temos que fazer só é cuidar muito da questão de não padronizar. Né? Depende muito, se é uma criança mais passiva, está sempre no celular, no tablet, mais parada, né? Ou é aquela criança que acorda de manhã, não para dentro de casa até a noite. Então varia bastante todo esse contexto, tá? E um prato saudável, o que seria? Feijão, uma carne magra, um carboidrato, o arroz ou a massa e salada, né? Nosso prato básico do brasileiro, um carboidrato só já está o suficiente. Tá certo, Karen. Então daqui a pouco é a hora do almoço. Quem sabe a gente já começa a colocar em prática essas dicas preciosas da Karen hoje mesmo. Amanhã a gente volta com mais um vídeo, então, sobre o Dia das Mães, o nosso presente da Unimed para vocês que nos seguem. Então vamos voltar com a coach Carolina Manho às 11 da manhã. Eu vejo vocês amanhã, então. Muito obrigado pela audiência e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.